Fala nação flamenguista, tudo tranquilo com vocês? Vamos para mais notícias do Flamengo, mas antes deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma novidade sobre o Mengão. Mauro Naves cravou: o Flamengo tem 5 jogos em casa pela frente. Se Paulo Souza não tiver bons resultados nesses jogos, vai cair fora. Veja só. Deixou de vencer o Ceará e a coisa esquentou, segue quente, né? O ambiente não está fácil lá para o Paulo Souza, que vai ter uma sequência, nós vamos botar na tela, de 5 jogos no Maracanã, né? Um como visitante e os outros todos como mandante. Aí existem talvez, né, os dois lados dessa moeda, que é o apoio da galera, mas tem a pressão da galera também, né, Jean? Tem aí. Estamos vendo a sequência, né, Paulo, de jogos com o Flamengo atuando no Rio de Janeiro, atuando em casa, atuando com o apoio da sua torcida, que tende a ser, sempre, pelo menos no começo, um apoio mesmo, né? E acho que tem sido assim também. Não dá para dizer que o Flamengo foi influenciado negativamente pelo comportamento da sua torcida nos jogos em que atuou em casa. Acho que isso não tem sido o padrão. A gente tem visto, sim, muita crítica, a gente tem lido muita crítica, a gente ouve muita crítica, mas eu acho que no estádio não dá para dizer que o problema é a pressão que a torcida faz. Não. Então, acho que assim, o fato de ter uma sequência em casa é algo positivo. A pressão no Paulo Souza não é de hoje, não é de ontem e não é de anteontem. Na verdade, a pressão do Paulo Souza é de muito antes. Aliás, ela é de quando não fazia sentido nenhum existir, né? Que era naquele meio do campeonato estadual, o técnico sendo pressionado por fazer experiências, testes, por tentar encontrar soluções. Hoje, as críticas, e não a pressão, as críticas eu acho que elas são mais compreensíveis, né? Pelo estágio que o time está e pelo que o time pode atingir. Mas o que eu sempre acho que é um problema no futebol brasileiro, de maneira geral, aí não é só a exclusividade do Flamengo, mas tem sido assim no Flamengo nos últimos anos também, é que você sempre tenta personificar os problemas. Porque time que não vai mal, time com esse potencial que não vai bem, ele não pode ter um só problema. Não são só as escolhas do treinador. Você tem muita coisa ali. Sabe aquela história de acidente de avião que só acontece quando você tem uma série de erros ao mesmo tempo? Sim. Esses erros têm que acontecer ao mesmo tempo para que um avião caia. Eu acho que no caso do Flamengo é meio parecido. Não adianta você querer apontar apenas para o treinador e dizer que por causa do Paulo Souza o Flamengo não vai bem. Então você tem várias questões ali, você tem, claro, uma questão física que tem sido muito discutida, a quantidade de jogadores machucados. Eu acho que você tem uma questão de gestão de grupo que não diz respeito ao Paulo Souza, porque vem de antes, né, talvez até do prolongamento, renovações de certos contratos. Então, é muita coisa que a gente pode discutir, mas certamente não é só o Paulo Souza o culpado pelo mau momento técnico que o Flamengo atravessa. Concorda, Mauro? Boa noite. Boa noite, companheiros. Um abraço enorme a todos. Paulo, a você que está em casa. Seguindo nessa linha do Jean aí, eu acho assim, a pressão dele começou antes dele ser contratado, quando ele chegou, porque em dezembro já se discutia quem seria o sucessor do Jorge Jesus, que foram lá buscar o Jorge Jesus, combina, não, me espera até janeiro. Então, qualquer um que viesse já ia saber que não ia pegar nada muito fácil. A torcida meio desconfiada. Quem é esse Paulo Souza? Puxa, não, mas que legal, ele deixou de treinar uma seleção para vir para cá, pagou a multa. Aí ele chegou bem. Aí é o Campeonato Carioca, aquela desculpa de que tem direito, não é? Nem chega a ser uma desculpa, é uma justificativa mesmo, direito a rodar com esse elenco, então ele foi fazendo. E aí que se criou uma expectativa de 1 mês e pouquinho ele ia fazer o jogo com o Atlético Mineiro. E o Flamengo foi bem. O Flamengo foi bem naquele jogo, foi um grande jogo e tal. E aí, então aí o torcedor falou, não, esse cara vai acertar o time. Mas eu acho que ele errou também no começo, como diz o Jean, não é um problema, não é só o técnico, mas nessa de testar, ele fez mudanças que não sei se eram necessárias. Sempre me pareceu que liberar o quarteto para jogar como jogava antigamente era a melhor solução. Mas não, botou o Everton Ribeiro na esquerda, quase que um ala, etc. Foi mexendo. E nunca teve a oportunidade de acertar a defesa. E já não vai ter para esse jogo. Davi Luiz fora, Rodrigo Caio fora. Então, Davi Luiz, Rodrigo Caio e Pablo, não sei quando é que teremos. Agora, 5 jogos em casa, pode ser uma boa que deram para ele. Vamos ver qual será o resultado disso. Porque senão, o avião está cheio de problemas, mas apertem o cinto
que o piloto sumiu, ele vai cair fora. Ele não é sumiu, ele vai sair, não vai ter jeito, se ele não fizer um bom retrospecto nesses jogos. Tem condição de fazer? Tem condição de fazer. No último jogo, fez o segundo tempo muito ruim. O torcedor ficou muito chateado com o que viu em campo, pela qualidade e tal. E aí, como dizia o Jean, às vezes não é ele. Às vezes ele, mas ele mexeu errado aqui. Sim, mas o que entregou esse fulano? O que entregou? Mas o Gabigol está muito fora da área. Sim, mas quando está dentro me erra um gol. E o outro? O que jogou o Bruno Henrique? O que jogou o fulano? Sabe? São vários os problemas. Pressão não é pequena. Tem um problema político lá também, que aumenta esse caldeirão aí, essa panela de pressão. Acho que esse problema político também está sobrando para o Paulo Souza. Enfim, são vários ingredientes, mas ele vai ter que se virar. E, mais uma vez, repito, não vai conseguir jogar com a defesa que eu imagino que ele jogaria ou pretende jogar o resto da temporada. Então, vai ter que ir remediando, mas é uma sequência que dá para fazer bons jogos. Não é favorito em todos ali. Tem um Fluminense pela frente, já perdeu o campeonato. Esse jogo vai ser de uma pressão danada para ele, um Fla-Flu ali, né? Perdeu o Campeonato Carioca. O Diniz lá agora invicto. Eu acho que o Flamengo tem mais time do que o Fluminense, mas já tinha também no Carioca e perdeu. Então, enfim, sempre, né, nos últimos anos, o Fluminense tem batido muito de frente com o Flamengo. E esse tipo de jogo, o torcedor... Sabe, você empatar com o Goiás, ok, então para você perder para o Fluminense, aí o torcedor já vai na garganta. Para agora, para esse jogo, precisa ganhar, né, para garantir classificação, acho que vai ganhar. Mas, como você disse no início, já venderam 40 mil ingressos por lá. Isso. O que é apoio para virar pressão é, um pulinho.